Boa tarde a todos os colegas. A Delegação de Braga da Ordem dos Advogados organiza hoje mais uma webconferência integrada no ciclo de webconferências que temos vindo a desenvolver desde o dia 3 de abril. A verdade é que os colegas, não só de Braga, mas também de todo o país, não nos deixam parar, fazendo-nos chegar diariamente solicitações no sentido de continuarmos a desenvolver estas webconferências que tão importantes, dizem-nos, se têm vindo a revelar para todos nós, advogados. Hoje o tema que nos traz aqui é Covid-19 e efeitos nos contratos. Para o que contamos com a honrosa presença do Dr. Raposo Subtil, a quem agradeço em muito e em representação da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados, ter gentilmente aceito o nosso convite e partilhar connosco o seu vasto conhecimento. Contamos ainda com a moderação do ilustre colega Dr. José Manuel Tarroso Gomes, advogado subejamente conhecido na nossa comarca, que gentilmente aceitou o nosso convite para moderar esta sessão e a quem passo de imediato a palavra. Dr. José Manuel, faz favor. Muito boa tarde, doutora Ana Santos, muito obrigado pelo seu convite. Os meus cumprimentos a todos os colegas, e em especial ao Dr. Raposo Subtil, colega que eu muito estimo e que já conheço há cerca de 20 anos. O meu início do conhecimento com o Dr. Raposo Subtil data do triênio de 2002-2004. Penso que na altura o bastonário era o Dr. José Miguel Conjúdice, e o Dr. Raposo Subtil foi na altura indicado pela Ordem dos Advogados como membro do Conselho Consultivo do Ministério da Justiça. No triênio seguinte, o Dr. Raposo Subtil foi presidente do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados de Lisboa, com quem também várias vezes nos encontramos nas reuniões da Ordem. De maneira que os meus cumprimentos, especiais cumprimentos para o Dr. Raposo Subtil, e vamos dar início então à web, à conferência. Muito boa tarde a todos, então. Muito obrigado. Antes de mais, enfim, eu agradecer o elogio do colega, que muito estimo e que sei que é uma figura notável da advocacia portuguesa. Também à delegação de Braga, porque sempre tem tido o carinho de me convidar para eventos, neste caso agora num regime diferente, online, o que também me satisfaz muito. Estou aqui para tentar fazer uma apresentação na base daquilo que é, na minha opinião modesta, a intervenção de um advogado quando lida com uma causa, que tem um cliente por, digamos assim, intermédio, e não de um jurista que tem a lei e a concepção da mesma e a interpretação da mesma, e por isso quem quiser aprender sobre esta matéria tem, e realmente um documento notável, um vídeo do Instituto de Direito Privado da Faculdade de Direito, nomeadamente de intervenção do professor António Barreto Menezes Cordeiro, e também uma outra intervenção do professor Paulo Mota Pinto, de Coimbra, sobre a matéria da impossibilidade objetiva e, sobretudo, da alteração das circunstâncias. Eu vou tentar fazer aqui uma apreciação de um tema, por isso circunscrevi o tema àquilo que são as vicissitudes nos contratos de exploração de imóveis, como o jogador mencionou, mas antes disso queria dar-vos aqui uma apresentação do figurino, digamos assim, do sumário, daquilo que é a minha exposição. Desde logo, distinguir claramente o que é o não cumprimento e o incumprimento contratual, porque nós, como sabemos, e enfim, isto tem sido a nossa prática, nós conhecemos a formação do contrato, mais ou menos sofisticada, mas conhecemos sempre que quando se inicia um percurso para atingir um contrato, nós temos uma negociação, podemos assinar ou não um NDA, um termo de confidencialidade, enfim, podemos trocar algumas nocivas, mas começa-se com uma negociação. Depois temos uma proposta que pode ser uma proposta firme, com condições, enfim, uma proposta indicativa da intenção de fazer o negócio, uma aceitação condicionada ou plena, e depois disso temos uma promessa, mas que naturalmente, para quem é criterioso, deve anteriormente fazer-se o quê? Uma auditoria, uma avaliação, consoante o tipo de contrato que esteja em causa, para que essa promessa, que é a manifestação de vontades consolidada num texto, se possa um dia, digamos assim, traduzir no contrato definitivo, que é esse a base das obrigações, a lei das partes.
Agora nós estamos num outro registro, nós estamos a ver uma epidemia, estamos a sentir que ela agrediu, que há aqui uma invasão dos contratos, dos efeitos dos contratos, e que nós pretendemos saber que antibiótico, que medicamento, que instituto podemos utilizar, não digo para extinguir essa maleita, mas pelo menos para corrigir ou para equilibrar as posições das partes que têm, entre elas, um contrato com alguma deficiência. Normalmente, a nossa atividade tem sido tratar de deficiências dos contratos, vicissitudes dos contratos, relativos ao incumprimento do contrato, incumprimento culposo, ou seja, o contrato não atingiu o seu objetivo porque uma das partes, ou até as duas partes, por ato voluntário, não cumpriram o contrato. E, nesse sentido, nós temos a possibilidade de resolução do contrato, resolução por incumprimento, por perda de interesse, o que seja, temos uma interpelação, temos a mora e depois temos a indenização, que é a censura que se pode fazer valer contra a parte incumpridora. Até aí estávamos todos satisfeitos, no sentido que tínhamos todos as ferramentas mais ou menos oleadas para poder tratar deste assunto. O que já não estávamos a contar era que, pelo não cumprimento do contrato, ou seja, por uma causa que não é imputável ao título de culpa a uma parte ou a nenhuma das partes, nós tivéssemos um contrato que não se cumpre, que não atinge os seus resultados. E aí nós começamos a tentar falar em quê? Ou pelo menos começamos a entrar em quê? Entrar em considerações que às vezes são precipitadas. Logo, a alteração das circunstâncias, impossibilidade objetiva, exceção de não cumprimento. Bom, já lá vamos, mas antes disso é importante que se tenha atenção que a liberdade contratual que o artigo 405 do Código Civil estabelece, desde logo diz que as partes podem fixar livremente o conteúdo dos contratos e incluir nelas as cláusulas que lhes aprover. Ou quer dizer que nós não podemos nunca fazer uma, digamos, indicação de caminho sem que se tenha uma leitura efetiva do contrato que está em causa. Ou seja, não há aqui medicamentos por adesão, só pode haver uma prescrição após a leitura, a avaliação, a interpretação do contrato, dos seus antecedentes, do contrato de promessa, se ele tiver existido, e também da base negocial que foi estabelecida entre as partes. Sem isso, naturalmente, haverá uma precipitação desnecessária. Depois, temos também que considerar a eficácia dos contratos, e para que a eficácia dos contratos, que está prevista no artigo 406, digamos assim, possa ser beliscada, como a própria lei diz, a modificação ou extinção do contrato, só pode ocorrer por mútuo consentimento das partes, por, naturalmente, previsão das partes, ou nos casos admitidos na lei. Os casos admitidos na lei são aqueles que nós vamos tentar encontrar. Mas para se tentar encontrar qual é um caso admitido na lei, ou seja, a situação que a lei prevê, é preciso o quê? É preciso verificar se aquele contrato é um contrato típico, qual é o regime para aquele contrato típico e, se as partes não afastaram, alguns elementos do regime que naquele contrato se lhe poderia aplicar. Isso também é muito importante, porque muitas vezes nós temos um nome para um contrato e quando lemos o contrato percebemos que não é um contrato tipo ou é uma conjugação de contratos e, como tal, é preciso, para que eles sejam eficazes no sentido relativamente às partes, é o que as partes quiseram, mas para poder aplicar um regime, que é um regime de mutação do contrato, de alteração do contrato, que permita resolver um problema, uma vicissitude desse contrato, é preciso naturalmente encaixar, precisar que tipo de contrato estamos a falar. Quanto à exceção de não cumprimento, que muitas vezes as partes prevêem no contrato, dizem se acontecer isto, a outra parte não pode invocar aquilo, mas muitas vezes os contratos mais comuns não se refere nada quanto ao não cumprimento do contrato, o que é que a outra parte pode fazer. Naturalmente, quanto ao incumprimento voluntário, não é preciso dizer nada do contrato, porque o incumprimento voluntário já se sabe, tem um regime legal no Código Civil que sanciona o incumpridor, mas nas situações de não cumprimento, a situação é diferente. E, desde logo, fazer aqui uma advertência importante. Normalmente, a exceção de não cumprimento não é utilizada para as situações que hoje nos preocupam, que é uma situação de força maior ou uma situação, digamos assim, de caso fortuito. Não é aplicável. As pessoas dizem, este regime, esta exceção, aplica-se unicamente às situações de incumprimento voluntário. Mas a doutrina tem negado isso, alguma doutrina tem negado isso,
posso dar referência a que existe doutrina que entende que nada na lei nos leva a poder separar, a poder distinguir as situações de incumprimento das situações de não cumprimento. Aliás, na literatura jurídica brasileira, traduz exceção de não cumprimento para contrato não cumprido. Não no sentido de contrato incumprido, a exceção é uma exceção de contrato não cumprido. O que quer dizer que, independentemente da razão que levou ao não cumprimento, a parte, que é a parte que tem que prestar nos contratos bilaterais, pode invocar a exceção de não cumprimento. Para quê? Para que não exista um aproveitamento, para que não exista a quebra do sinalagma entre as duas partes que levaram a afirmar uma norma que estabelecia que quando um presta, o outro é obrigado a prestar. Num princípio ligeiro, que vou aqui abreviar, de que sem prestação não há contraprestação. Ora, se nós então entendermos que a exceção de não cumprimento é aplicável à situação atual de força maior, o que nós temos é uma garantia no sentido que esta exceção permite à parte que não vê satisfeita a obrigação pela outra parte dizer, enquanto não cumprires, independentemente de teres culpa ou não teres culpa, ou seja, mesmo que não cumprires se deva à declaração de estado de emergência, eu não cumpro. Porquê? Porque entendo que a forma de equilibrar as prestações é se tu não cumpres, eu não. Esta questão é uma questão doutrinária, na minha opinião, entendo que a exceção de não cumprimento é uma garantia que visa paralisar, suspender a fase de cumprimento do contrato quando uma das partes não satisfaz, digamos assim, a obrigação que estava prevista. Vamos dar um exemplo dentro do recorte que eu estabeleci para esta apresentação, que é os contratos de exploração de imóveis, ou se quiserem, de arrendamento de imóveis, sendo que o arrendamento será de ser um imóvel, a locação, em geral, estabelece que tem uma regra diferente da distribuição do risco, mas vamos esquecer essa regra, vamos esquecer a opção que o legislador tomou como medida de exceção e vamos então ver a situação simples, que é, eu devia ocupar um espaço e o espaço está-me inviabilizado, não posso ocupar esse espaço. Não sei se a culpa é do senhorio ou se é de alguém que fechou a porta, mas o que é certo é que eu não posso entrar nesse espaço. Numa situação destas, eu digo, eu não vou pagar a renda enquanto não me deixar entrar no espaço, porque a renda era a contrapartida, é o sinalagma da entrega da coisa, no sentido do gozo da coisa. E o que é que eu daí faço? Posso tirar uma consequência que resolve o contrato, que modifique o contrato? Não estamos nessa fase. Estamos numa fase de paralisação, estamos numa fase de suspensão do próprio contrato. Vejam que a nossa lei não trata o caso de força maior, não trata num regime próprio. Há quem diga, é reconduzível à figura da impossibilidade objetiva. Será? Pois quando vamos ver a doutrina, para a impossibilidade objetiva, o que a doutrina nos diz é que esta impossibilidade tem que ser uma impossibilidade de todo. Ou seja, se houver onerosidade, mas for possível cumprir, já não é uma impossibilidade objetiva. Já estivemos perante uma situação de cumprimento defeituoso, porventura, ou outra das figuras que nos slides são mencionadas, como a impossibilidade temporária, a impossibilidade parcial ou a impossibilidade relativa. Então, se nós, quando estamos perante uma impossibilidade objetiva, temos que atender a se a onerosidade, seja ela qual for, impede a impossibilidade, então ficaríamos com uma parte que não cumpre porque não pode e a outra parte vai cumprindo sem, digamos assim, que exista um equilíbrio das duas posições. Naturalmente, nos contratos bilaterais é disto que estamos a falar. Bom, e daí nós o que é que temos que fazer? Temos que identificar, então, se eu invoco a exceção de não cumprimento, a outra parte diz, mas eu não tenho culpa nenhuma, foi a declaração de estado de emergência, nós continuamos paralisados, suspensos no cumprimento das obrigações, chegamos à impossibilidade objetiva, ela não é objetiva no sentido que ela não extingue o contrato, unicamente anula uma prestação. Nos contratos de arrendamento é, digamos assim, claro, se eu não posso optar por, não é optar, se não posso utilizar um determinado espaço durante um mês e o contrato é de 20 anos, com certeza que ninguém está a entender que a impossibilidade, ainda que fosse objetiva, de utilizar durante um mês um espaço para instalar uma loja, ou de uma loja, que desse origem à extinção por impossibilidade do próprio contrato. Parece desproporcionado de todo. Por isso, esta impossibilidade objetiva aplica-se nessa relação de extinção da prestação e do contrato nas situações dos contratos que não são de execução continuada. Num contrato que é um contrato de prestação única, porventura podemos chegar a uma conclusão que, mesmo de forma onerosa,
especialmente onerosa, torna-se impossível. Mas se alguém tem que fazer um transporte e os aviões não existem, mas a mercadoria pode vir por barco, ainda que custe 10 vezes mais, e dentro da doutrina que não há uma necessidade objetiva no sentido em que é oneroso transportar a mercadoria de outra forma, mas ainda assim é possível esse transporte. Bom, vamos avançar um bocadinho para a questão da regra que está prevista no artigo 725 do Código Civil e que me parece uma regra interessante, na medida que nesta regra, que é uma regra basilar no âmbito dos contratos civis, se estabelece que o risco será atribuído ao devedor que perde o direito à contraprestação, respeitando o quê? Respeitando a máxima dos contratos sinalagmáticos. Sem prestação não há contraprestação. O que é que diz a lei? Diz quando no contrato bilateral uma das partes se torne, uma das prestações, peço desculpa, se torne impossível, fica o credor desobrigado da contraprestação e tem direito, vejam, se já tiver realizada a contraprestação, de exigir a sua restituição nos termos previstos para o recebimento sem causa. Ou seja, é claro este artigo no sentido que, independentemente do que é que está por detrás de não ter prestado, o que o legislador diz é, se tu não prestaste, não tens direito à contraprestação. Mas se tu tinhas a contraprestação inadvertidamente prestaste, podes pedir a restituição. Naturalmente estamos a falar nos contratos sinalagmáticos, em que o tempo da prestação ocorre no mesmo momento. Se um tem que prestar no dia 1 e o outro no dia 30, não pode no dia 30 dizer que eu não vou prestar, porque no dia 1, aquele que tem que prestar no dia 1, não prestou. Aí temos que ver a questão da mora, da interpelação, mora para o cumprimento e se há solução para forçar ou garantir o cumprimento da outra parte. Naturalmente que este artigo 795 tem que ser conjugado com os artigos que estão no mesmo capítulo, que prevê a culpa de uma parte ou a culpa das duas partes, e para isso o regime será diferente. Em suma, há um princípio segundo o qual as consequências económicas que acompanharam a ocorrência do caso de força maior devem ser assumidas pelo devedor, salvo previsão contratual em contrário. E encontramos também, nos casos dos contratos de arrendamento, que não é muito comum, mas nos casos de contratos de cedência de loja em estabelecimento comercial, ou de centro comercial, ou de retail park, muitas vezes os contratos dizem, independentemente de uma catástrofe, do terremoto, o que seja, se não houver a possibilidade de utilizar o espaço, o que acontece é isto e aquilo. Tem direito a resolver, mas não tem o direito a reduzir a renda. Enfim, podem estabelecer cláusulas contratuais que afastam um pouco este regime. Não é um facto. Se não estabelecerem cláusulas contratuais que afastem este regime, quem não presta não tem direito à contraprestação nos contratos bilaterais e, quanto a isso, penso que não temos nenhuma dúvida. E chegamos, finalmente, à questão da alteração das circunstâncias, que é aquilo que se ouve falar logo, direto, para aplicar a esta pandemia contratual, ou seja, à crise dos contratos, reage-se com um género de vacina, que é a alteração de circunstâncias prevista no artigo 437 do Código Civil. Bom, enquanto eu andei na faculdade, e também enquanto andei lá a tentar ensinar, aquilo que eu tinha dificuldade em encontrar exemplos para o 437. Tinha muita dificuldade. Os exemplos eram sempre os exemplos esquisitos, que nunca ninguém tinha visto na realidade, porque não era fácil aplicar este regime. E, como sabem, é um regime que a doutrina perdeu tempo, tem literatura abundante sobre ele. Agora diz-se, bom, esta situação da crise dos contratos provocados pelo Covid-19, esta crise é inevitavelmente, digamos assim, resolvida através da alteração das circunstâncias. Sinceramente, não me parece. Acho que temos aqui situações em que isso pode ocorrer e situações em que não pode mesmo ocorrer. A exemplo dos contratos de exploração de imóveis é um exemplo claro. Quer dizer, ninguém sabe se ao fim do mês e meio um contrato tem uma periodicidade de 10 anos, ou de 5 anos, ou de 3 anos, só pelo facto de durante 2 meses não poder ter sido explorado o imóvel, e vamos ver o que é a exploração de imóveis, não vou utilizar a expressão da lei, não concordo em nada com ela, mas enfim. Estava a dizer, não é, passado 2 meses se pode dizer que a base do contrato foi destruída em absoluto e com isto eu posso resolver o contrato ou com isto posso modificar o contrato. Não me parece que num prazo de 10 anos, não é, uma ocorrência de 1 mês e meio ou 2 meses e meio já se possa dizer que é uma alteração das circunstâncias relevantes, sem atender normalmente o que se tem que atender ao risco do próprio contrato e ainda à boa-fé que deve estar na base de qualquer relação contratual. Em suma, o que é que isto quer dizer? Que a alteração das circunstâncias é, com certeza, um instituto suscetível de ser aplicado, mas para ser aplicado tem que a factualidade complexa que foi gerada
e que no futuro vai agravar na relação entre as partes contratantes, essa particularidade tem que ser encaixada na previsão contratual que, porventura, tenham estabelecido de modo diferente. Ou seja, pode a previsão contratual dizer que numa situação de caso fortuito, de força maior, ou de isto, de um cataclismo, um terremoto, o que seja, nós entendemos que se regula desta maneira. Ou seja, não deixam que a divisão do risco, as partes no contrato, seja as que a lei estabelece, elas próprias estabeleceram cláusulas que regulam o risco. Mas mesmo que essas cláusulas não existam, vejam bem como é que nós podemos encaixar uma situação como aquela que está prevista diretamente no artigo 437, que é, se as circunstâncias e as partes fundaram a decisão de contratar, tiverem sofrido uma alteração anormal. E o anormal é também uma alteração permanente, não é normal de pico, não é aconteceu uma anormalidade que desapareceu simultaneamente. Não, é uma coisa que tem que manter os seus efeitos no próprio contrato. É tal como o vírus nos atacou, a alguns de forma grave e até mortífera, a outros continuará a atacar e poderemos ter meses ou anos dessa, digamos assim, crise, o contrato também poderá sofrer um agravamento nas suas condições económicas e de cumprimento, no equilíbrio económico das pessoas e de cumprimento, em função do agravamento desta crise sanitária que se, digamos assim, projeta em termos de mercado e em termos das relações contratuais. Desde logo, temos que olhar para o tipo de contrato e verificar. É de que área de atividade? É uma área de atividade que desapareceu. Ou seja, esta crise sanitária fez desaparecer esta atividade. Aí, sem dúvida nenhuma, é uma alteração de circunstâncias anormal e permanente. Não, esta situação fez perturbar, num tempo preciso, esta relação. Então, naturalmente, que não estamos aqui perante uma situação anormal, uma alteração anormal, pela razão que a boa-fé impediria que alguém, utilizando esse pretexto, colocasse, digamos assim, um contrato sob crise e, porventura, invocasse a resolução sem que atendesse à boa-fé e à estabilidade do contrato. Porque um contrato tem que ser estável, só pode ser perturbado por circunstâncias naturalmente previstas na formulação do artigo 437, mas desde que se respeite naturalmente os riscos próprios do contrato e também a boa-fé. Bom, vou avançar mais um bocadinho para chegar aqui a um ponto que nos interessa, que tem a ver com o risco, ou com a divisão do risco em geral, como ela se coloca também no Código Civil. O artigo 796 diz claramente que nos contratos que importam a transferência do domínio sobre certa coisa, já não vou falar nos transferem a coisa, o risco cabe, por causa não imputável, obviamente, por uma causa de força maior, corre por conta do adquirente. Ou seja, se eu tenho o domínio da coisa, é sobre mim que eu tenho o risco. Aliás, isso nota-se na questão do risco, conforme ele é apresentado de forma específica no artigo 1040 para as situações dos contratos de locação. Ou seja, se eu tenho o domínio da coisa, então se não posso utilizar a coisa, quem é que tem que sofrer esse risco? É quem tem o domínio da coisa. Mas depois, por essa razão, o 1040 estabelece uma regra precisa para os contratos de locação. E aqui é que levanta-se o tema que é. Mas o legislador, quando estabeleceu essa medida excepcional do diferimento do pagamento das rendas pelo período de 12 meses, dizendo que no período em que há o estado de emergência, no mês subsequente, o não pagamento das rendas não pode constituir uma causa de cessação do contrato, de penalização do, digamos, detentor da coisa, o legislador atendeu a este risco que estava aqui no 796 ou suportou-se unicamente no risco que está no 1040? Na descrição do risco está no 1040. Parece-me a mim que não é confundível, não é uma opinião, confundível as situações de arrendamento urbano com as situações de cedência de loja de centro comercial ou com as situações de cessão de exploração de estabelecimento ou com a situação de cessão de golfe, de exploração de um golfe, ou até de exploração em franquia de um hotel, ou de exploração de um retail park, ou de outras figuras que nós conhecemos, que tendo na base um imóvel, a contratualização não é mais que a transferência do gozo da coisa para o outro mediante uma remuneração. Eu há tempos no Congresso do Arrendamento fiz uma apresentação sobre as figuras próximas do contrato de arrendamento, dando a ideia, explorando a ideia de que efetivamente a degradação do contrato de arrendamento é tal
pelo surgimento de contratos parecidos, que no futuro nós não temos uma disciplina, não devíamos ter uma disciplina de arrendamento, mas uma disciplina de direitos de gozo sobre imóveis. Vejam o alojamento local. Será que quem tem 10 apartamentos de arrendamento que cedeu para exploração a alguém que faz alojamento local está abrangido pelo regime do risco de 796? Ou estará pelo regime do risco do 1040? Ou pelo regime de medida de exceção que o legislador estabeleceu no diferimento do pagamento das rendas? É preciso pensar. E nas questões que nós temos também de exploração, entre aspas, de superfícies comerciais em que são atribuídos determinados espaços para exploração comercial. Em que alguém tem lojas, tem espaços autonomizáveis onde se faz a exploração de comércio. Ou alguém que tem um hotel e que no hall de entrada tem espaços para uma orivesaria, para um cabeleireiro, para, digamos assim, venda de roupa. Será que esses contratos estão abrangidos por este risco? Se tivessem abrangidos por esse risco, quem é o responsável, quem seria o responsável, seria o adquirente, no sentido daquele que tem o gozo, o domínio da coisa. Não me parece que essa resposta possa ser assim, tão direta quanto isso. No que diz respeito ao 1040, está agora em um slide, o legislador foi muito claro. Diz que se não existir culpa imputável ao locador e o locatário for privado do gozo da coisa, a redução da renda só terá lugar se exceder 1/6 da duração do contrato. Ou seja, o regime é, se houver culpa, não haverá, se o locatário sofrer a privação do gozo da coisa, haverá lugar à redução da renda, mas se não for por culpa do locador, só há redução da renda se o período em que ele ficou privado exceder 1/6 do contrato. Ou seja, se nós estamos a falar de um contrato de 20 anos, tínhamos que calcular 1/6 de 20 para saber se aí havia privação, havia redução da renda proporcional ao tempo em que ficou privado o locatário da coisa. É claro que o princípio, este princípio suporta-se num regime de arrendamento ou de locação, se quiser, mas é muito mais, digamos assim, intenso no arrendamento histórico, em que a figura do arrendamento, do contrato de arrendamento, era única, diria, que nós tínhamos os direitos reais sobre imóveis, depois tínhamos os direitos de gozo de imóveis, como o usufruto, no caso do direito real, tínhamos o uso e habitação, tínhamos, depois disso, o time sharing, ainda sobre o direito real, e agora este direito real de ocupação duradoura. Fora disso, os direitos não reais sobre imóveis não eram significativos. Nós não tínhamos o alojamento local, a própria cedência de utilização de loja em centro comercial demorou anos a afirmar-se e afirmou-se como um contrato atípico denominado gestão empresarial e, mais recentemente, de cedência de utilização em espaço comercial, onde o gestor do centro comercial tem um domínio sobre a coisa que não se equipara ao domínio, digamos, do senhorio sobre uma coisa arrendada. Pelo contrário, numa coisa arrendada, o senhorio perde o domínio da coisa, numa loja cedida no centro comercial, há uma partilha do domínio, na medida em que o lojista tem direito a um espaço, mas está condicionado pela gestão desse espaço, pelo mix que possa estabelecer-se de lojas, pela segurança e pela limpeza do conjunto do conjunto comercial. E aí nós começamos desde logo a olhar para esta regra e dizer assim, então, mas o 1040 foi pensado para uma situação de lojas de rua? Sim, em princípio sim. E para lojas em centro comercial? Em que uma pessoa pode entrar para uma loja de paredes nuas, fez obras, tem que dividir com o dono do centro comercial rendas variáveis? Será a mesma coisa? Será que aquilo que durante anos se negou que era arrendamento, passou agora a ser arrendamento, a cedência de loja em centro comercial? Ou a exploração do campo de golfe? Ou a exploração de um hotel? Ou o alojamento local feito de forma comercial? Dizem, mas o alojamento local é uma finalidade da habitação. Não. O alojamento local é a cedência do imóvel de um estabelecimento. E a lei fala em estabelecimento. Por acaso a licença tem que ser de habitação, mas não deixa de ser um estabelecimento que é alocado sob uma forma de prestação de serviços de alojamento e não a mesma coisa de um arrendamento. Então, o legislador tinha de chamar arrendamento e não chamou. Então também aí nós temos que ver até que ponto é que este regime
se poderia aplicar se o legislador não tivesse tido a intervenção. Qual foi a intervenção do legislador? Estou quase a finalizar. A intervenção do legislador foi muito simples. O legislador criou uma lei, a lei número 4/C 2020, 6 de abril, e disse que o regime excepcional era para contratos de arrendamento urbano. Só que quando estabeleceu o critério para o arrendamento urbano não habitacional, veio estabelecer o diferimento do pagamento das rendas vencidas nos meses em que vigora o estado de emergência e no primeiro mês subsequente, dizendo que o arrendatário não habitacional podia fazer um pagamento em 2/10 desses valores das rendas não pagas. Naturalmente que se aplica esta lei a quê? Aplica-se aos estabelecimentos encerrados por força da declaração de estado de emergência ou por autoridade administrativa. Quer estabelecimentos, sejam lojas, quer sejam restaurantes ou afins, mas são esses estabelecimentos. Mas diz, mas são os estabelecimentos comerciais? Não, também lá diz, e de prestação de serviços. Por isso, o legislador falou em arrendamento não habitacional, depois esclareceu que estava a falar de arrendamentos comerciais, de arrendamentos de prestação de serviços e de arrendamentos, no caso, de restauração. E até aí nós compreendíamos, íamos ver se aquelas lojas, se aqueles estabelecimentos estavam na lista dos que tinham que ser encerrados ou suspensos por força da decisão do estado de emergência ou por autoridade administrativa, nos casos em que tal aconteceu, e dizia, olha, está aqui uma prerrogativa que um direito destes ocupantes destes imóveis é não pagarem a renda e não sentirem as consequências da cessação do arrendamento ou das sanções que venham a estar estabelecidas para esse efeito. Não há mora no não pagamento da renda, desde que paguem essa renda nos 12 meses subsequentes ao fim desse período que este regime excepcional se aplica. Até aí a coisa seria mais ou menos compreensível. Nós dizíamos que estávamos a tratar do arrendamento, dizíamos que o critério legal era do 1040, e o 1040 o que levava é que o arrendatário tinha que suportar o pagamento da renda, na medida que, em geral, não ultrapassa o mês de estado de emergência, que na altura estava previsto, não ultrapassa o normal de um contrato, o tal sexto do período de um contrato de arrendamento, e por isso isto era um plus relativamente àquilo que estava previsto no regime do Código Civil, no 1040. Dado que não havia culpa imputável ao locador, e o locatário tinha que pagar, e o que o legislador diz é tem que pagar, mas paga de forma diferente. Estava bem. Só que o legislador acrescentou, no artigo 10º, acrescentou que era aplicável este capítulo, que tratava do arrendamento não habitacional, era aplicável com as devidas adaptações a outras formas contratuais de exploração de imóveis para fins comerciais. Desde logo, disse, para fins comerciais, quando esse capítulo se aplica a outros fins que não são comerciais, nomeadamente para a atividade de prestação de serviços. Mas aí nós podemos dizer, bom, o legislador confundiu, queria dizer fins não habitacionais, tal como a estrutura do próprio diploma também induz, na medida em que separa habitacional de não habitacional, que é assim que o regime do arrendamento urbano estabelece ainda hoje. Usou um conceito antigo, quando havia a distinção ainda em arrendamento habitacional para prestação de serviços e depois, peço desculpa, comercial para prestação de serviços e habitacional. O legislador usou um conceito antigo, mas quis dizer não habitacional. É aí, muito bem. Vamos admitir que diz fins comerciais significa fins não habitacionais. Só que depois disse a outras formas contratuais de exploração. E não disse exploração de estabelecimentos, disse exploração de imóveis. E nós não estávamos habituados a ligar o termo exploração a imóveis, porque os imóveis não se exploram. Os imóveis usufruem-se ou gozam-se. O que se explora são estabelecimentos. E aí essa relação entre contratos de exploração de imóveis, nós temos que a corrigir, dizer, mas trata-se de imóveis ou de estabelecimentos? Parece que se trata de imóveis. Então, a exploração aqui é contratos, outros contratos sobre imóveis, sobre o gozo de imóveis, direto ou indireto. Ou seja, contratos que estabeleçam relações entre partes em que um dá ao outro a possibilidade de usufruir do imóvel. Se for diretamente a partir do arrendamento, se for indiretamente é uma sessão de exploração de um restaurante. Ou se for indiretamente, é como acontece nos centros comerciais, através da gestão do centro comercial, estabelecendo contratos de prestação de serviço, de cedência, de utilização de loja nesse centro comercial ou nesse retail park. Então nós corrigimos esta formulação dizendo que é contratos de quê? De gozo de imóvel, de cedência de gozo de imóveis para fins não habitacionais. Mas a dificuldade maior é esta, é
aplica-se o regime anterior. Primeira coisa, que o professor António António Barreto Menezes Cordeiro, na excelente intervenção que teve num conjunto de webinars do Instituto de Direito Privado da Faculdade de Direito de Lisboa, que está disponível na internet, diz que é quando o legislador, por medida excepcional, reequilibra a posição das partes num contrato, em função desta pandemia, as partes estão impedidas de socorrer dos institutos jurídicos ou não? E a interpretação que ele faz, da minha opinião muito pertinente, é se o legislador conseguir equilibrar dentro dos critérios económicos, sociais e fins dos contratos e ficar equilibrado, sim. Mas se o legislador não atingir isso, porque não foi previdente, porque foi negligente, ou porque teve uma má observação da realidade, a parte usada, a parte que entende que aquele equilíbrio não se estabeleceu, não está limitada, porque a lei não é uma sentença, não está limitada a recorrer aos tribunais para fazer a salvaguarda dos seus direitos. Em suma, o que é que está aqui em causa é saber se esta medida de exceção inibe as partes em contratos de exploração de imóveis, leia-se, contratos de cedência de gozos de imóveis que não sejam tipificados como arrendamento, se podem socorrer-se de outras medidas, nomeadamente da questão da impossibilidade objetiva para extinguir a prestação e, eventualmente, o contrato, ou da alteração das circunstâncias do 437. Parece-me que não é possível considerar que esta aplicação extensiva deste regime que foi estabelecido para os contratos de arrendamento não habitacionais que responda a todos os problemas que existem em contratos de outra natureza, de natureza próxima. Até porque o risco o risco desses contratos é, com certeza, diferente na sua avaliação de um risco que existe num contrato de arrendamento. Um exemplo muito comum, que é o da cedência de uma loja no centro comercial, em que o dono do centro comercial, o explorador do centro comercial, tem direito a uma remuneração variável e que as obras foram feitas pelo lojista. Como é que é possível considerar-se que este equilíbrio das prestações, digamos assim, esta medida excepcional, que é o diferimento do pagamento e não a anulação do pagamento, não o não pagamento da renda, como é que é possível que isto resolva todas as situações de todos os contratos, independentemente do valor da renda, do valor do investimento, do período do contrato e, digamos assim, do domínio que o lojista, no caso, ou outros exemplos, tenha sobre a coisa e que o locador, o gestor do centro comercial, tenha sobre a coisa. Não me parece que esta medida, por si, resolva todos os problemas que nós, advogados, temos que resolver e, por isso, caros colegas, numa leitura, digamos assim, ainda superficial desta medida excepcional, digo-vos que não estou convencido que o problema tenha desaparecido. Antes, pelo contrário, esta aplicação extensiva vai agravar problemas quando daqui a 3, 4 meses se verifique que esses contratos, no seu equilíbrio económico, são completamente diferentes daquilo que se prevê à data 2 ou da data que seja reportada para o fim do estado de emergência. Com isto, fico ao vosso dispor para as questões que entender. Obrigado. Doutor José Manuel, creio que tínhamos aí algumas questões no bate-papo. Sim. Temos aqui um colega que pergunta isto. Quanto aos contratos de prestação de serviços de acomodação, nova terminologia dos contratos de residência de estudantes, em que há ou não ocupação de espaço por mais de um sexto do tempo, e ele pergunta se aplica o artigo 1040 do Código Civil. Bom, no meu entendimento, e penso que até há poucos tempos... Sim, doutora Raposo. Está-se a ouvir muito mal. Estão a ouvir? Estão a ouvir? Estou a ouvi-lo. Estou a dizer, sim, pronto. A responder ao colega. Até há bem pouco tempo, o 1040 é, indiscutivelmente, um artigo aplicável aos contratos de educação, como a forma própria epígrafe da nota e a sua inserção sistemática, e os contratos, nomeadamente de ocupação para estudantes e contratos de outra natureza, como o alojamento local, não eram contratos de locação para o efeito da aplicação desta regra. Era indiscutível isso. Hoje, por via desta opção do legislador de estender a aplicação do regime
dos contratos de arrendamento a outras formas, não sei se não ficará ou não integrado nessa regra, enfim, também esse tipo de contratos que agora o colega mencionou e outros semelhantes. Mas é duvidoso e isso só poderá ser feito através de um critério de equilíbrio contratual, do princípio da boa-fé, ou seja, do recurso a princípios que informam o regime dos contratos e que, naturalmente, numa situação de crise, diga, bom, não é igual, mas para este efeito temos que o equiparar para estabilizar socialmente e para equilibrar as posições das partes nesses contratos. É possível que sim, mas na doutrina nunca ninguém escreveu que esse critério de 1040 se aplicava a contratos que não fossem de locação. Doutor Raposo Subtil, tenho aqui outra questão. Pergunta aqui a colega Ana Pereira se a Lei 4C 2020, de 6 de abril, que prevê o diferimento do pagamento das rendas, se aplica ao alojamento local. Não, essa é a mesma questão. Ela não se aplica quando diz que o Presidente do Capítulo aplica estabelecimentos abertos ao público, estabelecimentos de hoteleiros, estabelecimentos de restauração e similares, ou outros estabelecimentos que tenham sido encerrados. E, de alguma maneira, o alojamento local foi encerrado. O alojamento local passaram a ter, não foram diretamente encerrados, mas tinham que ser uma gestão diferente. Mas não é como os hotéis que, estando abertos ao público, foram encerrados como estabelecimentos abertos ao público. Isso ninguém vê na lei uma previsão que diga se tem uma casa, digamos assim, para efeitos de alojamento local, está encerrado, não pode deixar lá as pessoas, está lá em casa. Não me parece que, por isso, no âmbito do diploma esteja. Mas o problema é que, quando o artigo 10, que tem como epígrafe cesação do contrato ou outras penalidades, diz o disposto do presente capítulo, e o presente capítulo também tem um epígrafe, que é arrendamento não habitacional, se aplica com as adaptações ou outras formas contratuais de exploração, parece que não se aplica diretamente, mas se aplica indiretamente. Mas para se aplicar diretamente é preciso demonstrar que esses estabelecimentos de alojamento local tiveram encerrados. Ou seja, tem que a primeira suposto esteve encerrado. Porquê? Porque administrativamente ou porque instruções da Direção-Geral de Saúde teve que encerrar. E a seguir diz, e quer aplicar este regime porque extensivamente com as necessárias adaptações, tem o artigo 10. O problema é quais são as necessárias adaptações. Ponto. E também ninguém, e eu próprio também não decorri sobre isso. O que é que são necessárias adaptações? Porque a intenção extensiva é direta. Aplica extensivamente aquele regime. Com as necessárias adaptações. É menos período? Já não são 12 meses de deferimento no pagamento ou prestações? Não se sabe. Ninguém conseguiu retirar aqui o sentido, até hoje que eu tenho lido, de o que é necessárias adaptações. Não sei se respondi à questão. Penso que sim, não é? E muito bem, e de uma forma muito clara. Doutor Raposo Subtil, está aqui uma pergunta de uma colega, a doutora Francisca Fernandes, que não é bem do âmbito do tema de hoje, do arrendamento, mas que se pergunta o seguinte: quanto aos contratos de compra e venda de imóveis, tendo já sido entregue no sinal, poderá o permitente comprador resolver o contrato, sendo que o contrato não prevê situações de resolução e foi prevista a possibilidade de execução específica? Obrigado. Bom, essa é uma situação típica do 437. Ainda bem que a pergunta foi feita. No escritório, são contratos. Essa questão é tipicamente do 437. Ou seja, essa é onde se pode verificar uma alteração de circunstância. Tenho um contrato de promessa e que tenho que fazer o contrato definitivo, e o contrato diz que tenho que fazer em 15 dias. E tenho que pagar o preço. E o sinal não existe. Se o preço é baixo, eu não posso vir pedir a alteração do contrato de promessa, porque ainda que a crise exista, o preço é baixo, é um preço aceitável ou comum, digamos assim, dos intervenientes em contratos de compra e venda. Mas se era uma compra de um valor altíssimo, que era preciso um financiamento em consórcio de vários bancos, que a própria, digamos assim, o financiamento e a própria aquisição obrigava a alterações societárias decorrentes, não importa, uma cadeia de hotéis, o que fosse. Não é? Um conjunto de imóveis, um centro comercial. E agora diz, então esta pandemia não teve um efeito
não teve uma crise neste contrato de promessa que leva o adquirente a poder modificá-lo, dizendo que eu preciso de mais prazo, porque nenhum banco me dá uma resposta para um financiamento desta natureza. Ou até, se houver uma depreciação do valor da coisa, pedir uma redução do valor, dizendo que esta coisa geraria um cash flow, geraria uma rentabilidade de 5,2 e agora vai gerar 1,1. Então, o próprio adquirente, tendo pago o sinal, não abdica do sinal, não o quer perder e propõe ao vendedor reduzir o preço. Porque o regime do 437 não se entra pela resolução, entra-se pela modificação. Já agora, colegas, e desculpem, enfim, o atrevimento de estar a dar conselhos, mas já tenho idade para isso e, como sabem, há muitos e muitos anos que faço formação gratuita de norte a sul do país, porque mesmo quando dava aulas da faculdade, era recebido um euro. E por isso, às vezes, atrevo-me a isso, não só pela idade, como o gosto de dividir o pouco que sei. Nenhum colega deve avançar para o 437 pela resolução, a não ser que seja uma coisa descarada. Mas em muito poucos exemplos, a resolução é inevitável. Primeiro tem que ser pela modificação, porque o artigo estabelece no número 2, 437, número 2, o seguinte: requerida a resolução, a parte contrária pode opor-se ao pedido, declarando aceitar a modificação. Ou seja, se eu vou impor, ou pretender impor a resolução, sem antes ter feito uma proposta de modificação, que reequilibre lógica e proporcional as partes e os direitos das partes dos fluxos que estejam em causa, o que acontece é que o outro nega a resolução e diz que eu fui de má fé utilizar um instituto que não podia, então, ao quebrar o meu pedido de resolução, poderei ter até consequências nesse. Em suma, nos contratos de compra e venda, em que há um sinal, falta pagar o preço, pode, sim senhor, o comprador, prometente comprador, pedir a modificação do contrato, modificação que incide sobre o alargamento do prazo ou sobre a redução do preço. Sendo para isso é preciso que o sinal seja significativo, para que não haja uma penalização, uma onorosidade, que também é um requisito pressuposto do 437, ou seja, a modificação ou a resolução não pode gerar um efeito de onorosidade excessiva, e por isso daí a ideia do reequilíbrio contratual e do fim social do contrato, que aliás na exposição do professor Mota Pinto em Coimbra, está disponível também na internet, bem, como não podia deixar de ser, digamos assim, desenvolve essa temática, e por isso eu digo, e aí respondendo à colega, que se existe contrato que hoje possa ter a aplicação do 427, é com certeza o contrato de promessa de compra e venda de imóveis em que há um pagamento inicial ou que o preço é elevado e que o valor do bem possa ter sofrido alguma alteração significativa em função do contexto social, económico e do mercado financeiro, das dificuldades de financiamento para o pagamento do preço acordado. Doutor, consulto mais uma questão. A doutora Ercília Teixeira pergunta se a um contrato de cessão de exploração de um espaço para o exercício de uma modalidade desportiva com pagamento mensal de valor, se pode aplicar o artigo 10º. Não, quer dizer, nós temos que admitir que o artigo 10º se aplica a qualquer forma de exploração de gozo de imóveis, na interpretação que eu fiz. E por isso também se aplica aí. A questão é, quando nós temos um afastamento no último contrato entre quem tem o gozo e o proprietário, vamos admitir esta cadeia, digamos assim, patamares de contratos. Alguém que é proprietário e dá de arrendamento e permite o subarrendamento. E esse dá de subarrendamento e permite a exploração. E esse dá de exploração que permite a prestação de serviços de gestão, nomeadamente desportiva. Eu pergunto, ainda é a prestação de serviços que é de regular os campos de golfe ou de ténis, ainda é um contrato de exploração de imóveis? Ou já é um contrato que se alicerça num contrato de exploração comercial do empreendimento turístico, se for o caso, ou do empreendimento desportivo, e já é uma prestação de serviços? Se é uma prestação de serviços, parece que não está aqui. Porquê? Porque o afastamento, o risco, os ónus e a ligação entre quem detém o gozo do imóvel, o gozo aqui entre aspas, atenção, o gozo do imóvel é preciso que haja um domínio efetivo do imóvel. Entre o gozo do imóvel e o proprietário é tal que fazer uma comparação com o regime do arrendamento urbano é ir, digamos assim, num patamar
de diferenciação já significativa. Por isso não se entende porque é que o legislador, em vez de ter falado em direitos contratuais de gozo de imóveis, falou exploração de imóveis. Parece que o legislador quis ir mais longe. Ou seja, quis estabelecer o status quo, quis manter a posição, criando uma moratória. Moratória que, neste caso, depois deu origem ao diferimento das prestações por um determinado período. Ou seja, não quis retirar, digamos assim, as pessoas dos seus estabelecimentos, dos seus locais de exploração, dos seus espaços arrendados, dos seus espaços de utilização comercial. Não quis e disse, se não pagarem renda, o senhorio, o locador, o explorador, o detentor, fica impedido de retirar efeitos, porque a epígrafe é do artigo 10, e, portanto, a epígrafe do artigo 10 é cessação do contrato ou outras penalidades. Vejam que o capítulo é arrendamento não habitacional, mas o artigo 10 diz cessação do contrato ou outras penalidades. O que o legislador quis foi, não há cessação do contrato nem penalidades, desde que paguem 12 meses aquilo que não pagou no período do estado de emergência do mês subsequente. Parece que sim, mas realmente a formulação do legislador não é muito comum, ou pelo menos utilizável frequentemente. Muito obrigado, Dr. Raposo Subtil. Penso que não tenho aqui mais nenhuma questão de colegas, levantada por colegas. Estão muitos de enredo, mas não há questões, não estão a levantar mais nenhuma questão. Doutor, há um colega que pergunta onde encontrar na internet o texto que o Dr. Raposo Subtil referiu do Instituto de Direito Privado. Não sei se tem alguma referência. Muito bem, é um vídeo, basta colocar a crise nos contratos, penso que é assim, colocar o nome do professor António Barreto. E também os PowerPoints. Não é um texto, é um vídeo. Eles fizeram um conjunto de webinars sobre a crise nos contratos, onde há também uma excelente intervenção do professor Menezes Cordeiro, pai, e também de uma colega sobre a modificação das prestações pecuniárias, muito interessante. E em Coimbra é colocado também o webinar do Instituto de Direito Privado, que com o professor Pinto Monteiro, extraordinário, e o professor Paulo Mota Pinto, sobre precisamente a questão da alteração das circunstâncias, numa perspectiva comparada com as soluções que o governo alemão já estabeleceu, e enfim, muito interessante. Se colocarem crise dos contratos, porque senão, se for assim, eu também posso remeter aí para a delegação os links todos que tenho sobre estas matérias. Está bem, doutor. Agradeço então, agradeço. São muito interessantes. Há aqui uma nova questão. Diga, doutora Ana. Diga. Não ia lhe perguntar isso mesmo, se tínhamos mais alguma questão. É aqui o doutor Manuel Padrão que pergunta se no caso de não cumprimento, no caso de pagamento dos direitos esportivos, vulgo passo de jogador de futebol, penso que isto já não está muito dentro do âmbito, mas eu coloco a questão, não é? Como é que é? Diga, por favor, doutor. Não. E no caso do não cumprimento, no caso de pagamento dos direitos esportivos, vulgo passo de jogadores vulgo passo de jogador de futebol. Eu penso que não. Bom, vamos lá ver. O que importava aqui era o itinerário. Nós temos o itinerário para fazer um contrato. Qual é o itinerário, digamos assim, para desfazer o contrato? É um bocadinho. Nós sabemos qual é o ciclo da vida e às vezes temos dúvidas no ciclo da morte. Ou seja, para o ciclo da vida, sabe que há concepção, que há nascimento, que há desenvolvimento. E o da morte? Há incineração. Não. É preciso também ter atenção que para extinguir um contrato, os limites são os da lei e os das partes. Mas a lei não admite todas as formas de extinção dos contratos. Então, o que é que dá às partes? Dá-lhes uma exceção de não cumprimento. Tu não cumpriste, não. O contrato não está cumprido, eu também sou obrigado a cumpri-lo. Se tu fores o primeiro, que és o devedor, e eu, quem contraprestou, quem tem que... Isso parece-me que hoje, apesar da doutrina utilizar a exceção de não cumprimento, a maioritária, para situações de incumprimento voluntário, eu entendo que a exceção de um cumprimento é para as situações de não cumprimento. Mesmo que seja por impossibilidade de cumprimento da parte que tem que cumprir. Bom, isso é uma garantia, suspende. Não importa se é força maior, se é caso fortuito, se foi uma ordem legislativa que até pode ser questionável, não interessa. Eu não tenho a detenção do bem, eu não usufruo, não pago a renda. Eu não tenho a coisa, não pago o preço. Eu não pratico desporto, não pago a cota. Eu não tenho isto, não presto aquilo. Isso parece estar dentro do sinalagma dos contratos,
está numa lógica daquilo que são os contratos bilaterais, da distribuição do risco e da distribuição do risco, como ela, digamos assim, tem que ser estabelecida, sendo que o fim social do contrato e a boa-fé, por vezes, têm que limitar o tempo em que eu posso invocar a exceção do cumprimento. No segundo momento, eu tenho que tomar posição. Qual é a posição que eu tomo? É impossível extinguir-se. Se é impossível extinguir-se, mas vejam a doutrina. Para que uma prestação seja impossível, porque um contrato seja impossível, é uma coisa muito difícil de ocorrer, digamos, sobretudo nos contratos mais comuns da nossa prática judiciária. Então, a seguir, vem o princípio dos contratos bilaterais. Não prestas tu, eu sou obrigado a prestar, se já prestei, posso restituir. Mas isto também não é definitivo, eu não posso ficar naquela situação, posso perder o interesse. Se perder o interesse, tenho que interpelar para dizer que eu não quero continuar nesta situação. Então aí já estou a mergulhar no regime do 437. Se eu quiser modificar o contrato, extinguir o contrato, já tenho ali a parte que eu tenho, não havendo culpa de nenhum dos contraentes, eu já tenho que estar no âmbito do regime do 437. E é aí que vou encontrar, digamos assim, as respostas. Mas as respostas não é lendo a epígrafe do contrato. Nós temos que ver quem são os intervenientes do contrato. São profissionais esclarecidos? Tiveram a tal proposta afirmativa, do diligência? Tiveram a aceitação? Tiveram um contrato de promessa? Negociaram durante meses? E, na altura, falaram que se houvesse uma crise económica igual a 2007, a coisa respondia, o contrato tratava-se desta maneira e daquela? Claro que tem que ter. Não posso pedir ao cliente, mostre-me lá o contrato e não lhe pedir a história de família. Isto é como uma doença. Este vírus, basta ter o doente. Mas há determinados vírus que é preciso saber, e doença, saber o historial da família para poder ter uma terapêutica em conformidade. Parece-me que o 437 precisa, para que haja uma terapêutica clara, precisa de saber o historial desse contrato que temos para ir atrás. E depois vamos ver como é que, resolvendo o contrato, a outra parte fica. Se a outra parte ficar completamente destruída, se a outra parte não tem culpa, digamos, ficar com uma excessiva onerosidade na solução que foi encontrada, obviamente que um tribunal passaria a tentar reequilibrar essa situação. Bom, eu há uns anos fiz aí um pequeno livrinho, que é o contrato de intervenção do juiz, onde tento encontrar normas e no dirigido contratual, normas que é o legislador a intervir nos contratos em concreto, e também intervenções judiciais a modificar o contrato. Não eram muitas, mas eu estou convencido que daqui a um ano, se eu fizer a adaptação deste livro, eu vou ter dezenas. Porquê? Porque é inevitável que numa situação destas, de complexidade, de factos, e com as mesmas normas, e se o legislador não tiver uma intervenção construtiva e redutora desta conflitualidade, é natural que os juízes tenham que intervir no próprio contrato. O contrato diz que se acontecer isto, paga um, e o juiz diz, não, espera aí, não paga um, paga só uma parte. Aliás, temos intervenções judiciais quanto à perda do sinal, por exemplo, ou à restituição do sinal de dolo, em que a jurisprudência já diz que se o sinal é muito elevado, é abusiva a restituição de muita patrimonialidade, ou no caso da perda, porque isso não é conforme os critérios e os princípios gerais de direito. Por exemplo, agora, com esta situação, nós vamos ter muitos casos em que a intervenção do juiz no contrato concreto, vai ocorrer. Agora, cabe-nos a nós, advogados, levar o historial desse contrato para que a solução possa ser a mais correta e equilibrada para a parte que nós defendemos. Sr. Raposo Subtil, mais uma questão posta aqui pelo Dr. António Cardoso. Pode o município, invocando alteração de circunstâncias, desistir do exercício do direito de preferência que exerceu numa compra e venda antes da declaração do estado de emergência? Esta pergunta é assim uma coisinha que envolve um regime de direito público, nomeadamente um ato administrativo, que o colega bem podia tratar, e por isso, se tem um ato ou revogar o ato, é o que é. Mas vamos admitir que não é o município, que é um particular. É um caso que me parece que também se pode substituir à alteração de circunstâncias. Ou seja, alguém que achava que tinha condições económicas, mas vamos admitir que eu, ao preferir, a outra parte tinha dado preferência e já tinha descartado um promitente comprador. Então agora o vendedor fica sem promitente comprador e sem preferente? Também não é equilibrado. E aí o princípio da boa-fé e o equilíbrio das posições pode levar a que esse comportamento não ocorra. Ou seja, que não se dê a possibilidade a alguém de desistir do negócio quando o vendedor deixa de ter um negócio
tinha alguém com um contrato de promessa que o revogou para dar a preferência. Depende do momento em que nós estamos na preferência, mas é um caso tipicamente para encaixar aqui no 437. Sr. mais uma questão. Uma empresa arrendatária de um imóvel habitacional cuja atividade foi suspensa devido ao estado de emergência e por isso está encerrada, pode beneficiar do artigo 10º quanto ao tal arrendamento? Bom, esse é um tema interessante é um tema interessante que é a empresa arrenda o imóvel não para a habitação sua, porque é uma empresa, obviamente, mas para a habitação dos seus colaboradores. Aquilo já se designa por arrendamento corporativo. Ou seja, é uma sociedade que arrenda, isso acontece muito naquelas empresas que têm aqui call centers e que é preciso instalar os seus funcionários e por isso é um arrendamento um bocadinho estranho. Eu também já, no Congresso do Arrendamento, já pronunciei sobre isso, não cabe nem no arrendamento habitacional nem no não habitacional. Na medida, ou se cabe, peço desculpa, é no arrendamento não habitacional, porque efetivamente a empresa não precisa das salvaguardas, das garantias que o legislador dá ao arrendamento habitacional para ter uma família. Ela própria pode ter famílias, mas elas não têm estatuto próprio no regime do arrendamento, porque eles vão lá sem saber quem é a família que lá está. Pode lá estar uma família hoje, outra família. E por isso podíamos dizer que esse arrendamento, no plano substantivo, é um arrendamento comercial, na medida que já não há uma proteção da família. Mas, no caso desta pandemia, vamos admitir que, sendo um arrendamento comercial, enfim, a única coisa que a empresa poderia fazer era usar da moratória de 12 meses. Mas se fosse habitacional, demonstrando que perdeu todos os recursos, podia utilizar o regime do capítulo do arrendamento habitacional, demonstrando que os seus recursos reduziram em mais de 20%, aquele regime todo, e com isso tinha mais garantias do que teria se fosse o arrendamento comercial. Eu tenho dúvidas, só para dizer ao colega que fez a pergunta, eu tenho dúvidas se é preciso ir ao artigo 10º. Eu acho que entra diretamente no capítulo 3 para os arrendamentos não habitacionais. Não precisa da extensão. A dúvida é se não entra no capítulo 2, os arrendamentos habitacionais. Ou seja, se eu não posso utilizar esse contrato e subsumi-lo ao regime do arrendamento habitacional, apesar de ter sido feito como empresa. É evidente, depois aqui falta uma demonstração da quebra de rendimentos que a lei estabelece para as famílias para poderem utilizar, enfim, por não pagar as rendas e para ter benefícios próprios. Mas é duvidoso, porque quando se lê estes contratos, quando se lê contratos feitos com a empresa, diz para a habitação dos seus empregados. E então, é o arrendamento habitacional ou não é habitacional? O que é que define se o arrendamento é habitacional? É o arrendatário ou o fim? A licença é para a habitação, a licença não é para o comércio. Então é o fim e a licença. Não, a pessoa do arrendatário é uma empresa, logo não entra no capítulo 1º do arrendamento habitacional deste regime. Porque neste regime, o capítulo 1º, que fala no arrendamento, capítulo 2º, fala do arrendamento habitacional, diz quebra superior a 20% do rendimento do agregado familiar do senhorio. Isso é para o caso do senhorio. No caso do arrendatário, diz quebra superior a 20% do rendimento do agregado familiar do arrendatário. É evidente que aquele agregado familiar não é do arrendatário, é da pessoa que o arrendatário colocou, ou da família que o arrendatário colocou nesse espaço. Será que o legislador aqui permite, na proteção familiar, desconsiderar a personalidade jurídica do arrendatário pessoa jurídica, sociedade, e considerar a perda de rendimentos da família que lá está? Porque aquilo que deve prevalecer é o sentido, a utilidade social da medida de exceção e não do formalismo que está associado ao contrato, porque toda a gente sabe que aquela empresa não ia para lá habitar, tinha que lá pôr uma família ou duas a habitar, pronto, e aí entrava diretamente no capítulo do arrendamento habitacional. Porque senão pode entrar no capítulo do arrendamento habitacional e, por maioria de razão, obviamente, no artigo 10º, sem dúvida nenhuma, que aí se aplica o regime. Penso que eu me aperceba, não há mais questões que estejam a levantar os colegas. Eu não sei, doutora Ana Santos. Creio que surgiu agora uma, doutor José Manuel. Eu não tenho aqui. Um arrendatário que firma o contrato por 3 anos no início do mês. Não sei se consegue ver. Mas não me interrompa. Deixa eu ver se eu consigo apanhar a dúvida toda. Não, entretanto já saltou também. Já não consigo. Não vi esse.
Mas creio que as questões fundamentais efetivamente estarão devidamente respondidas pelo Dr. Raposo Subtil. Tem um colega a dizer que depende por base, é mais uma pergunta que entrou agora, que eu vi. Eu não vejo aqui mais nenhuma. Mas o Dr. Raposo Subtil poderá responder diretamente, se conseguir visualizar. Bem, eu não tenho aqui. Pois não, pois não estou. Pois não está completa. As questões que eu estou a ver não estão completas, não vale. Então se consegue ver o restante, a parte restante. Sim, mas é como digo, penso que as questões fundamentais foram muito bem respondidas pelo Dr. Raposo Subtil. Chegámos então ao final desta deliciosa sessão. Renovo... Doutora Ana Santos, desculpe. Sim, faz favor, Dr. José Manuel. Vai ficar gravado isto, dispositivo. Não estou a ouvi-lo, Vai peço ficar desculpa. gravada. Sim, eu vou já referir, as nossas webconferências ficam gravadas e alojadas no canal YouTube, portanto os colegas que pretendam visualizar ou no momento posterior, ou aqueles colegas que não tiveram oportunidade de visualizar hoje, poderão efetivamente, através do respectivo endereço, ter acesso à gravação. Creio que o Dr. Raposo Subtil também irá autorizar, de certo, este alojamento desta webconferência e, de certo, irá fornecer também aos colegas os slides que tive a amabilidade de partilhar aqui connosco. Não, eu envio a Sim. depois pode divulgar nos termos que eu entender, sem problema nenhum. Da minha parte, não será feito de acordo com o vosso critério. Muito obrigado, doutor, muito obrigado. Em representação então da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados, um especial agradecimento ao Dr. Raposo Subtil pela excelência desta conferência, também um agradecimento particular e amigo ao Dr. José Manuel Tarroso Gomes pela excelente moderação desta sessão. Agradeço ainda ao Conselho Regional do Porto o apoio que nos foi prestado ao nível informático na realização desta webconferência. Amanhã, dia 28, cá estaremos de novo com mais uma webconferência, para a qual contaremos com a presença da doutora Maria Santa Marta, que irá abordar o tema medidas excepcionais no âmbito do Covid-19 em matéria de arrendamento. Muito obrigado a todos e espero que se mantenham em boa saúde. Muito obrigado também da minha parte e um grande abraço para o Dr. Raposo Subtil. Um grande abraço também, colega. Boa saúde para si. Gosto muito em estar consigo e foi ótimo. Obrigado. Muito obrigado a todos.